Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ Cavaleiro da Lua, edição número 14. E se você gosta desse tipo de conteúdo e puder apoiar o canal se inscrevendo e dando like no vídeo, saiba que vai ajudar muito nesse trabalho. E para ter acesso antecipado aos vídeos da semana e participar das escolhas das HQs, você pode se tornar membro geek do canal. Aprender magia nunca foi simples. É um mergulho nas sombras, um pacto com o impossível. As ruas frias da cidade escondem mais do que traficantes e segredos. Escondem o comércio do oculto. Todos dizem que é difícil porque é secreto, mas isso é mentira. O segredo é apenas o verniz. O verdadeiro obstáculo é a insanidade que se esconde nas entrelinhas. Hoje, basta ter o faro certo para distinguir os verdadeiros adeptos dos farsantes. Compreender os códigos sussurrados entre os que buscam mistérios proibidos. E quando isso acontece, percebe-se que comprar um grimório pela internet é quase tão fácil quanto comprar uma arma, só que muito mais perigoso. A dificuldade não está em encontrar o conhecimento, está em suportá-lo, porque estudar magia é encarar o delírio dos que ousaram decifrá-la antes. Mentes despedaçadas, tentando fazer sentido do impossível. E de algum modo, você precisa fazer esse caos funcionar. Precisa transformar a loucura em poder. A maioria das pessoas que busca poder ou sabedoria arcana desiste antes de chegar ao limiar do real. Elas se contentam com cristais e horóscopos, com migalhas do mistério, e voltam para a escuridão satisfeitas. Mas eu não podia. Havia algo em mim, algo que eu via sempre que fechava os olhos, e isso me consumia. Então, eu mergulhei no abismo do conhecimento proibido. Estudei, forcei minha mente a compreender o incompreensível. Fiz com que a loucura ganhasse lógica, até que cada símbolo começasse a responder. E assim, pouco a pouco, fragmento por fragmento, comecei a dar forma ao impossível. Envolto em luz esverdeada e sombras que pareciam vivas, ele falava com convicção fria. O destruidor destruía tudo que tocava. Vidas, famílias, futuros. E não se importava, mas ele sim. O executor. Ele não via apenas corpos no chão. Via ecos de promessas quebradas. Vozes silenciadas pelo descaso de heróis e vilões. Cada alma esquecida clamava por justiça, e ele se via como o portador desse fardo, o mensageiro dos mortos. Diante do Cavaleiro da Lua e da Escaravelho Escarlate, declarou com uma calma sombria que soava quase divina: os mortos precisam de alguém que fale por eles. E esse alguém sou eu, o executor. Diante dele, a provocação vinha disfarçada de ironia. Uma pergunta simples sobre o traje que usava. Mas aquela máscara, aquele símbolo, não era fantasia. Eram linguagem. A única forma que pessoas como ela entenderiam. Ele lembrava do grupo de apoio, das histórias compartilhadas, das dores expostas e de como ninguém o escutou de verdade. Nem sequer lembraram seu nome. Era apenas uma figura no drama de heróis e vilões. Mais uma sombra entre tantas vítimas esquecidas, até que decidiu mudar isso. Vestiu o manto, escolheu o nome e forjou sua própria lenda. E no instante em que a energia pulsou entre seus dedos, ele soube. Não era mais um espectador, era parte da história. A resposta veio firme, cortante como a lua em meio às nuvens. Não. Ele não queria fazer parte daquela história manchada de sangue e arrependimento. Mas o inimigo ria, envolto por uma energia sombria que fazia os mortos gritarem do outro lado do véu. Lembrava a ele o peso de cada vida perdida, o eco de cada decisão tomada em nome da justiça. Quantos fantasmas andavam ao seu lado, Cavaleiro da Lua? Quantas mortes você jurou que foram limpas? E agora eles estavam ali, clamando por ele, os rostos de todos que caíram pelo caminho. Sim, eles criaram aqueles fantasmas. Cada rosto que emergia das sombras era um fragmento de um passado que jamais se apaga. Quando eram mercenários, caçadores de guerra, acreditavam estar acima das consequências. Os Karnak Cowboys, como chamavam a si mesmos, donos da própria moral, senhores da violência. Mas agora, entre corpos e cinzas, compreendiam a ironia amarga daquilo tudo. O preço da glória, o rastro de sangue, a herança que nenhum poder poderia apagar. Os fantasmas voltam, não apenas rostos, mas lembranças. Alexandria, onde os sons dos tiros ecoavam como cânticos de guerra. Cairo,
onde a poeira se misturava ao sangue e o instinto falava mais alto que a consciência. Teherã, onde cada disparo deixava cicatrizes que nem o tempo ousou apagar. Cada cidade, um fragmento de um passado que ainda sangra. Cada grito, uma alma cobrada. Eles lutaram, mataram, sobreviveram, acreditando servir a algo maior. O campo espiritual fervia e até os deuses pareciam conter a respiração. Mark chamava por Layla, a escaravelho escarlate, a guardiã do Duat, a lâmina viva de Tauaret, implorando por um milagre. Mas ela via os rostos dos mortos e sua voz tremia. Eram os dela. Cada alma, uma lembrança, uma dívida que jamais foi paga. O vínculo era forte demais e a culpa insuportável. Enquanto isso, o inimigo se erguia, banhado pela energia dos espectros, sua presença distorcendo o ar. Ele zombava, dizendo que nomes e trajes nada significam quando os mortos decidem falar, e com um sorriso cruel prometia levar saudações ao destruidor. Na penumbra da missão da meia-noite, o silêncio era quebrado apenas pelo brilho frio de uma tela. O homem, perdido entre sombras e relíquias esquecidas, parecia alheio à gravidade daquele lugar, até que uma voz firme cortou o ar, carregada de autoridade e mistério. Ele tentou responder com descaso, mas o olhar dela, afiado como a lua crescente em seu peito, não deixava espaço para dúvidas. A advertência se repetiu, mas agora mais densa, quase ritualística. A insolência do intruso se chocava contra a firmeza de quem compreendia o peso daquele lugar. Ele zombava, como se tudo não passasse de um jogo, mas ela sabia exatamente onde estava. A missão da meia-noite não era um templo qualquer, era um santuário para os perdidos, o último refúgio de quem busca a redenção. E aquele assento? Aquele assento era sagrado. Ali se sentava o Cavaleiro da Lua, o homem que carregava os pecados dos outros como os seus. Era o trono de um guardião, de um protetor que dava tudo para salvar quem o procurava. Por isso, sua voz se ergueu com a força de uma sentença. Você não pode se sentar aí! A tensão crescia como um trovão contido. Ele tentava inverter o jogo, provocando, questionando o motivo de tanta fúria. Mas ela já havia visto demais para cair em armadilhas. Gritou que o problema era dele, o manipulador, o parasita que se alimentava da culpa dos outros. Disse que ele envolvia o Cavaleiro da Lua em correntes invisíveis de arrependimento e dever, porque sabia que era assim que se chegava até ele. Não devia nada àquele homem, sabia o que era. Um valentão barato, um sortudo da loteria dos superpoderes, transformando sua miséria em um fardo alheio. E agora, ousava mexer com alguém que ela amava. Ele sorriu, um sorriso torto e venenoso, como quem saboreia o caos que causou. Então, num sussurro desafiador, lançou a provocação final. O que você vai fazer a respeito? O grito ecoou como uma sentença. O nome dele cuspido com desprezo e fúria. Destruidor. Ele sabia que ele estava lá, escondido sob aquela máscara de arrogância e caos. Mas ele respondeu com o mesmo sorriso doentio de sempre, uma expressão que misturava prazer e ódio. Dizia ter lidado com os protetores, o Cavaleiro da Lua e Escaravelho Escarlate. E agora vinha atrás dele, com a voz pingando ameaça. Nenhum manto para se esconder, nenhuma defesa divina para protegê-lo. Só o fogo, o medo e a lâmina. A maldição o cercava como um cerco espiritual. A magia não surtia efeito, porque os fantasmas que se erguiam eram os de suas próprias vítimas. Mark Spector cambaleava entre a culpa e a confusão, tentando respirar sobre o peso dos mortos. Eles viam com olhos brilhando em condenação, sussurrando nomes esquecidos e gritos que nunca cessaram. Mas então, no meio do caos, uma ideia se acendeu como um lampejo de sobrevivência. Talvez o problema fosse ser Mark Spector. E então, como se o próprio ar mudasse de dono, a voz e o olhar se transformaram. O peso da culpa cedeu espaço a um sorriso cínico, uma confiança fria que vinha de outro lugar, outra mente. Aquele não era mais Mark Spector, era Jake Lockley, o motorista, o lutador de rua, o sobrevivente. Ele tomou o controle com a naturalidade de quem veste um velho casaco e, entre golpes e provocações, se esquivou dos fantasmas como quem dança com perigo. Pediu licença com ironia,
Pegou o emprestado o que precisava e, com um grito feroz, lançou os espíritos de volta às sombras. A paciência de Jake se esgotou junto com o último lampejo de compaixão. Sua voz ecoou no salão iluminado por velas, firme, quase paternal. Ele sabia que aqueles espectros carregavam ódio e que nada poderia devolver-lhes a vida, mas exigiu que pensassem. Lembrou que todos ali tinham sangue nas mãos, que todos haviam vivido o mesmo caos. Lado a lado com Mark, com Layla, e agora, guiados pela raiva, estavam sendo manipulados por um executor que os usava como peões. Jake apostava que, antes de serem convocados, estavam em paz. Agora, o controle voltava a eles. Era hora de se libertarem e virar a fúria contra quem realmente os trouxe de volta. A proposta veio com ironia amarga. Mais de uma década se passou. Os dois morreram. As contas estão quitadas. Que tal chamarmos isso de empate? O encontro que o destino aguardava finalmente se materializou sob a luz vermelha das chamas. O destruidor, confiante e sarcástico, brincava com as palavras, mas o sorriso logo se desfez, quando a sombra se revelou. O executor surgiu das trevas como um presságio, sua presença carregando o peso de 100 condenações. Disse ser a voz dos esquecidos, o eco dos injustiçados, aquele que fala pelos mortos, o executor dos que não podem mais se defender. E enquanto as luzes dançavam ao redor como almas em agonia, o destruidor manteve o tom debochado, um meio sorriso escapando entre os dentes. O inferno o saudava e ele respondeu com cinismo: prazer em te conhecer. Um clarão rasgou o ar, um trovão místico que fez o chão vibrar como se o próprio inferno estivesse tentando emergir. Layla se lançou para a entrada, confusa, exigindo respostas em meio à tempestade verde de energia espectral. O destruidor, com seu sorriso debochado, apenas respondeu com ironia, como se já tivesse visto o caos o suficiente para chamá-lo de velho amigo. A eletricidade mística dançava no ar e, no centro de tudo, o executor observava. Os olhos faiscando, a voz saindo rouca e fria. Você tirou as palavras da minha boca. O executor desceu dos céus como uma tempestade viva. Cada movimento, um trovão. Cada golpe, um raio atravessando o ar. Suas mãos emanavam energia espectral, puro ódio condensado em luz. Apenas cuidando dos negócios, murmurou antes que o poder se libertasse como um grito do além. A descarga atingiu o destruidor em cheio, fazendo-o cuspir a própria alma em um jorro de energia e dor. A energia se retorcia ao redor dele, viva, pulsante, quase consciente. Layla se aproximou em choque, exigindo saber o que havia acontecido. A resposta veio fria, cruel. Ele apenas fez com que o que o destruidor fizera com tantos outros. Tomou seu corpo e o entregou aos mortos. Cada alma que ele havia condenado agora habitava sua carne, uma prisão viva de dor e fúria. Layla mal conseguia conter o horror. Ele havia reunido um exército de fantasmas vingativos e os aprisionado dentro de um corpo indestrutível. O caos atingiu o auge. O destruidor, agora corrompido por uma centena de almas furiosas, se contorcia em meio a descargas de poder verde e gritos que não eram só seus. Layla olhava, horrorizada, enquanto o Cavaleiro da Lua avançava. O instinto de guerreiro o movia, mas até ele sabia que o dano era irreversível. A escaravelho escarlate, ferida, tentava se erguer, mas a verdade já estava dita. O executor não resolvera nada. Havia apenas acendido um novo inferno. E nas palavras de Layla, cansadas e cortantes como lâmina, ecoava o presságio do que viria a seguir. Ele acabou de tornar tudo muito, muito pior. Essa foi uma pincelada da história da HQ Cavaleiro da Lua, edição número 14. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!